Bom, pessoal, eu ia fazer um vídeo a respeito das cantigas de Santa Maria, que são atribuídas a um rei chamado Afonso X. A gente acaba descobrindo que, para poder falar dessas cantigas, ou então de uma língua arcaica que originou depois o galego e o português, a gente acaba tentando entender quem foi o autor ou o suposto autor dessas cantigas, porque foram várias cantigas feitas por essa pessoa e há controvérsia sobre tudo isso. E nessa questão filológica ou linguística de onde está a origem dessa língua comum, né, ou língua arcaica, essa linguagem, né, até o nome do autor é controverso pelos galegos, porque eles atribuem que Afonso X seria Afonso IX. Então são questões que envolvem essa complexidade geopolítica, social, daquele espaço territorial na Península Ibérica, desses reinos que estavam avançando para o Al-Andalus, etc, etc. Então, reinos cristãos contra aquele universo dos cristãos contra os islâmicos, né, a formação dos reinos cristãos no norte da Península Ibérica, e aí tem as questões dinásticas ou de sobreposições de reinos, né, reinos que vão avançando sobre outros. Até mesmo a identidade dele pode ser questionada. Ele era galego, ele era leonês, ele era castelhano, então tudo isso a gente tem que tentar entender, para depois então a gente poder falar um pouquinho finalmente, dessas cantigas. Né? Eu ia, no caso, citar a primeira somente, algum trecho da primeira, mas acabei tendo que mergulhar nesse processo histórico. Inclusive, o Afonso X, ele vai ser homenageado no Dia das Letras Galegas, que pode ser considerado um paradoxo histórico ou não. Para quem não sabe, a Galiza tem essa preocupação muito importante de todo ano dedicar um dia, né, tem um dia certo para um autor ou uma autora que já se foi, já morreu, né? Acho que tem um prazo mínimo de intervalo de 10 anos, se não me engano, e eles homenageiam escritores, jornalistas, poetas, etc, etc, pessoas que tiveram relevância. E fica toda essa questão. Ele falava galego-português, algo arcaico, né? Que é posterior ao galaico-latino, né? Então, por que ele é homenageado no Dia das Letras Galegas? Mas tudo a gente tem que entender olhando todo esse lado aí cultural. A homenagem dele vai ser no ano de 1980, então já tem um certo tempo. Ela é feita pela Real Academia Galega, que ela toma essa decisão, que à primeira vista pode parecer contraditório, sim, né? Dedicar o Dia das Letras Galegas, que pode ser, a gente pode chamar assim da maior celebração cultural da Galiza, né? E ela é dedicada ao Afonso X, que é chamado pela historiografia contemporânea como o Sábio. Né? Ele é um monarca que nasceu em Toledo e governou a partir do Reino de Castela. Né? O Reino de Castela já estava tomando a frente daquilo tudo, sobrepondo-se ao Reino de Leão, que não era Galiza. Então, por que homenagear uma pessoa que não era galego? E eu acho que para a gente entender essa escolha, a gente precisa fazer um resgate mais técnico dessa identidade do Noroeste, que a gente precisa desconstruir alguns conceitos. O primeiro que a gente poderia falar seria uma diferença entre a pátria da língua e uma pátria geográfica. Embora o Afonso X ele fosse o braço forte dessa expansão castelhana, a sua produção literária mais, digamos assim, pessoal e sagrada, porque são cantigas dedicadas à devoção de Santa Maria. As cantigas de Santa Maria têm esse nome, né? Elas foram escritas no que a gente vai chamar hoje, tecnicamente, de galego-português. Né? O galego-português também é uma definição que só foi criada no final do século XIX para o início do século XX, né? Inclusive por filólogos portugueses, né? Um filólogo português e uma alemã, né? A Carolina Michaelis. E o José Leite Vasconcelos, se não me engano. Então, debatia-se, discutia-se o que era aquilo que estava sendo falado naquela época, que parecia que era português, mas ao mesmo tempo não era, né? E naquela época, no século XIII, né, não havia uma distinção entre o galego e o português. Ambos formavam um contínuo linguístico derivado do galaico-latino. Então, para a Academia Galega, homenagear Afonso X, no caso,
é celebrar o momento em que esse idioma foi a maior língua de prestígio na Europa Ocidental, e superava até, inclusive, o castelhano e o latim no campo das artes. E aí está o problema. Essa homenagem, em 1980, ela serve tem um propósito de reivindicar que a Galiza foi o berço fonético e estético dessa koiné, dessa língua comum que Afonso X ajudou a imortalizar. Então, assim, essa escolha pela Real Academia Galega, ela também se baseia na biografia do rei, né? A gente vai entender que Afonso X ele era neto de um outro rei, e que era chamado de Afonso IX, né? Afonso IX de Leão, o rei galego, o rei galaico. Então tem controvérsias a respeito de como a gente poderia chamá-lo. E além disso, ele passa boa parte da sua infância, inclusive, se eu não me engano, em Alhariz, na Galiza. Então ele provavelmente ele foi educado por aios, que eram tutores galegos. Então, sim, tecnicamente ele não era um estrangeiro usando uma língua exótica, ele era um falante do romance ocidental que, por contingências políticas, que foi a anulação do casamento do seu pai e a ascensão de Castela, ele teve que governar em castelhano. Mas ele escolhe sentir e criar na língua uma linguagem leonesa galega. Resumidamente, a gente pode entender que Afonso X, sendo homenageado no Dia das Letras Galegas, ele representa uma união do prestígio do passado, de Leão e da Galiza, com a força desse futuro, que seria Castela. Ele não foi galego por nascimento, mas o maior embaixador, que a gente pode dizer, dessa língua galaica no mundo medieval. Então, portanto, assim, pensar dessa forma, de celebrá-lo, é reconhecer que no século XIII, o tronco linguístico do Noroeste, do qual também faz parte o português, é um filho direto do galego-português, que era a voz oficial da beleza da Península Ibérica. Então a gente vai mergulhar um pouco nesse século XIII através da Cantiga de Santa Maria. A primeira, a número 1, que a gente vai chamar assim. Essa obra é o coração de um dos maiores monumentos da cultura medieval atribuído a Afonso X, o rei sábio, rei de Castela, que também era rei de Leão e que também era rei da Galiza. Mas aqui há um paradoxo, que embora ele fosse um monarca que consolidou esse poder a partir de Castela, ele escolheu o galego-português, ou esse galego arcaico, ou português arcaico, cada um vai entender de uma forma. Era uma língua que não era nem português nem galego, né? É a mesma coisa que a gente dizer que o grego antigo é a mesma coisa que o grego moderno, né? Tem coisas distintas aí, né? Então, por que ele escolhe essa língua, a língua que não era a língua dos falares de Castela, para projeção de composições de línguas líricas, né? Então, para a gente tentar entender essa escolha, a gente tem que olhar esse mapa da alma de Afonso X. Ele é um rei de síntese. Do lado materno, ele herda a força de um reino que está crescendo, que é o Castela, né? E de parentescos, inclusive, com o Sacro Império Germânico. A sua mãe era Beatriz da Suábia, né? E a sua avó era a estrategista Berengária de Castela. Então, delas vem essa praticidade do castelhano, né? A língua para governar e para legislar. Mas o pai dele era o Fernando III, que embora, talvez assim, a culpa também caia um pouco sobre o pai dele, né? Ele pode ter se tornado assim, um grande unificador do castelhano, mas ele era leonês de nascimento. Ele era, inclusive, de Samora. Mas o destino de Fernando foi selado quando o casamento dos seus pais foi anulado. Então, aí, ele é levado para as cortes castelhanas ainda criança. Então, apesar dele ter um pai, ele ter nascido em Leão e ter um pai, um rei leonês, ele vai ser criado numa cultura castelhana. Talvez se não fosse anulado o casamento do pai dele, né, do Fernando III, o eixo da educação de Fernando, e até mesmo do próprio Afonso X, que a gente está falando, poderia ter sido mais nesse noroeste peninsular. Tecnicamente, o Afonso X ele navegava então, nesses dois blocos de línguas romances, né? Então, você tem aqui o castelhano, nas cortes que ele é criado, que era o romance central, inovador, administrativo, e ali a gente também vai encontrar um asturo-leonês e um galaico-português,
de forma mais primitiva do que seria hoje, né? Que vão formar esse bloco do romance ocidental, que são línguas muito irmãs, conservadoras e musicais. É bem provável que o asturo-leonês e o galego-português naquele momento eram muito mais próximos do que hoje. Bom, se o Reino de Leão ainda tinha sua força toda, é bem provável que o leonês ainda poderia ser apresentável nas cortes castelhanas, né? E Samora, que era a língua do seu pai e do seu avô, funcionava como uma espécie de um cordão umbilical. Então, uma língua de transição. O leonês vai permitir que Afonso mantivesse essa sensibilidade fonética com o noroeste. Mesmo vivendo em Toledo, ele busca nesse galego-português a combinação técnica para sua arte. Para ele, o castelhano era uma língua para mandar e o galego era uma língua para sentir. Então, o galego-português poderia ser uma espécie de koiné, né? A língua de prestígio. Um nobre que não soubesse trobar, né? Nessa língua era considerado inculto. Então, Afonso X ele não estava mudando de idioma para escrever essas cantigas. Ele estava voltando a essa musicalidade das vogais latinas para o F, por exemplo, filiar, né? De uma linguagem que Samora preservou. Então, é bem provável que até o castelhano ainda estava muito mais próximo nesse momento do leonês e do galego-português, né? Então, mas tem aqui uma sonoridade que talvez o castelhano não agradava muito para isso. Então, a gente vai olhar um pouco sobre isso tudo, escutando a primeira estrofe. E a gente vai notar que palavras como begada ou beeita, elas carregam essa herança que une o norte de Portugal e a Galiza e do antigo reino de Leão. Também a gente pode entender de uma forma bem resumida mesmo que para Afonso X o castelhano seria então para a lei. Então ele impôs o castelhano como uma língua oficial para que o povo entendesse das leis, né? Então, por exemplo, as siete partidas e a própria história da formação desses reinos. Por exemplo, a corte de Afonso X ela era frequentada por músicos de toda a Europa e pelos juglares, que eram os jograis, mouriscos e até os judeus. Então, essa mistura sonora está presente também nas partituras da Cantiga de Santa Maria. O Afonso X operava, então, nesse, vamos dizer assim, num sistema binário. Ele usa o castelhano para a terra, para a política, para as leis, para a ciência, e o galego-português para o céu, para a poesia, para a música, para a devoção. Então, ele era o rei de Castela no poder, mas um trovador galego no espírito. Curiosamente, embora conheçamos Afonso X por uma contagem castelhana, na historiografia da Galiza, ele é reivindicado como Afonso IX. Então, para isso, vocês precisam entender toda essa trama de linhagem, essa teia de linhagens de sucessão desses reinos, tá? Essa disputa de números mostra que ele era um rei de dois mundos até, o poder político de Castela e a alma cultural e hereditária do Reino de Leão e da Galiza, né? Então, como eu separei aqui a primeira partezinha da cantiga, a gente precisa entender algumas palavrinhas, uma espécie de glossário filológico, para a gente ficar muito perdido, tá? A palavra trobar, que vem do latim tropare, significava um ato técnico de compor músicas e verso. Então, é a raiz da palavra que vem a palavra trovador. Tem uma outra parte que ele vai falar filiar carne, que hoje, vamos dizer, encarnar, né? Então, filiar vem do latim filiare, que significa gerar ou tomar para si. A outra palavra também que a gente não vai entender, com certeza, é masnada, que é um termo do feudalismo. Então, era o séquito ou o grupo de vassalos de um senhor. Aqui, os fiéis são a masnada da Virgem. Então, é esse sentido. Então, quando ele vai falar masnada, estamos dizendo aqui é um grupo de seguidores ou de vassalos, né? E a outra palavra, begada, né? É escrito com V, mas a pronúncia era assim mesmo, B, begada. É um termo arcaico para vez. Então, aqui sobrevive até mesmo no galego moderno, né? No galego e no português, a nossa vez, né? E
Pronto. Agora a gente vai tentar recitar isso aqui. Claro que eu não vou pronunciar como eles faziam, mas tá. Mil desculpas se eu não consigo falar o galego português, porque eu também não sou linguística, tá, gente? Desou demais quer eu trobar, pelo Senhor honrada, em que Deus quis dar carne filiar, benta e sagrada, por nos dar grande soldada no seu reino, e nos herdar por seus mas nada, de vida prolongada, sem havermos, pois, a passar per morte outra begada. A gente vai por fragmentos, tá bom? Fica melhor assim, e depois a gente tenta falar uma coisa só. Des onde mais quer eu trobar, pelo Senhor honrada. Des onde mais quer eu trobar. De hoje em diante, quero eu trovar, poetizar. Pela Senhor honrada. Então, por Nossa Senhora honrada. Por nos dar grande soldada no seu reino e nos herdar. Para nos dar grande recompensa, um galardão, né? No seu reino e nos fazer herdeiros. Por seus mas nada, de vida prolongada. Então, como membros da sua hoste, né, da sua comitiva, de uma vida prolongada, eterna. Então, perlongada, prolongada. Sem havermos, pois, a passar per morte outra begada. Então, sem termos depois que passar pela morte outra vez. Então, por outra begada, por morte outra begada, pela morte outra vez. Então, begada vez. Então, fica mais ou menos assim, galera. Ó. Desde onde mais quer eu trobar, pelo Senhor honrada, em que Deus quis carne filiar, benta e sagrada, por nos dar grande soldada no seu reino e nos herdar por seus mas nada, de vida prolongada, sem havermos, pois, a passar per morte outra becada. Um abraço. A gente tenta fazer outro trechinho em outro momento. Tchau. Desou demais quer eu trobar pola Senhor honrada, em que Deus quis carne filiar, beta et sagrada, por nos dar gran soldada no seu reino et nos herdar por seus mas nada, de vida prolongada, sem havermos, pois, a passar per morte outra vegada.